Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de geografia? Conhecendo o clima. Clima e tempo. Você sabe identificar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas. Tempo atmosférico. Tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como o calor, o frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Certamente você já leu ou ouviu na televisão, em revistas, em jornais, na internet ou no rádio a descrição do tempo atmosférico em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças a estudos feitos por meio de observações, pesquisas e imagens de satélite. Com essas informações é possível saber a previsão do tempo. E para fazer essa previsão do tempo, usamos alguns equipamentos como termômetro, biruta, pluviômetro. O termômetro indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. Biruta indica a direção dos ventos. Pluviômetro mede a quantidade de chuva. Clima é a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessário a observação do tempo atmosférico por vários anos. Observem aí, nas regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aí tem uma conversa entre os senhores, né? Nossa, Pedro, aqui na região sul, onde você mora, é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. Depois você se acostuma, João. É porque você mora fora há muitos anos e já está acostumado com o clima quente do Nordeste. Então, cada região tem o seu clima. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar. Nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã, é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes do sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes, a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. A chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. O vento. Nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. O calor. Há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino. Muitas vezes, passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem ao movimento que a Terra produz. São eles os movimentos de rotação e de translação. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites. Esse movimento nos causa
a impressão de que o Sol se movimenta de leste nascente a oeste poente. Mas lembre-se de que é um movimento aparente, porque não é o Sol que se move, mas a Terra que gira em torno desse astro. Movimento de translação. O movimento de translação é aquele que a Terra gira em torno do Sol, do oeste a leste. Esse percurso dura 365 dias e 6 horas, ou 366 dias nos anos bissextos. O responsável pela essa estação do ano é o movimento da translação. Ano bissexto. De 4 em 4 anos, o mês de fevereiro passa de 28 para 29 dias. Quando isso acontece, dizemos que o ano é bissexto. Observe as estações. As 4 estações. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de calor solar, conforme a inclinação do planeta ao redor do Sol. É de acordo com as estações do ano que ocorre o desenvolvimento das atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária. Elas também determinam o tempo de vegetação e o clima de todas as regiões da Terra. É interessante observar que, quando é inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul é verão. Da mesma forma, quando for primavera ou em um dos hemisférios, será outono na outra. Observe aí: a primavera, 22 de setembro, verão, 21 de dezembro, outono, 20 de março, inverno, 21 de junho. Cada estação tem o seu valor e temos que aproveitar. O homem descobriu e criou algumas estratégias para lidar com o clima do planeta. Veja, as árvores ajudam a abrandar o calor e a ação dos raios solares. Hoje, a medicina alerta quanto ao banho de sol no período entre 10 e 14 horas, que é o período que o sol está mais forte. Aparelhos eletrodomésticos como ares condicionados e ventiladores são usados para amenizar o calor. Muitas empresas, bibliotecas e bancos usam ar-condicionado central para climatizar o ambiente, dar-lhe temperatura constante. Nas regiões de clima frio, é comum o uso de lareiras ou de aquecedor de ar dentro de casa, que ameniza o frio constante e intenso no inverno. Façam as atividades das páginas 44 e 45. Beijo!